aqui à nossa direita, aonde aconteceu no século VIII um dos mais importantes milagres eucarísticos da Igreja Católica. Aconteceu então um sacerdote que, por volta do ano 700, ele estava ali, era um monge de São Basílio e estava atormentado pela dúvida sobre se o corpo de Cristo realmente, na consagração da Eucaristia, se o pão é transubstanciado pela força do Espírito Santo no corpo de Cristo, e se o vinho, pela força do Espírito Santo, na consagração eucarística, é transubstanciado no sangue de Cristo. Ele estava ali atormentado por essa dúvida, talvez pensasse que fosse uma mensagem simbólica que Jesus estava dizendo, né? E aí ele ergue a hóstia e a consagra, dizendo as palavras da consagração: tomai, comei, isto é o meu corpo. Assim como Jesus disse na última ceia, né? Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Jesus, antes disso, ele havia dito, o Evangelho de São João, no capítulo 6, fala: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá parte comigo. E muitos dos discípulos, confusos com aquele ensinamento, haviam abandonado o caminho. Jesus pergunta para Pedro: vocês também não vão embora? E São Pedro fala para Jesus: Senhor, onde mais nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a Eucaristia, então, ela é o penhor da vida eterna. Ela é, ensina a Igreja, ela é a fonte e é o ápice da vida cristã. Não existe um momento de maior intimidade com Cristo do que participar da Santa Missa e receber o seu corpo e o seu sangue. Claro que a pessoa que, para comungar, ela precisa estar em estado de graça. Ela precisa estar em dia com o sacramento da confissão e precisa estar vivendo uma vida regular dentro dos sacramentos. Por exemplo, a pessoa que está não juntada. Por exemplo, a pessoa falar a verdade. Se a pessoa não recebeu o sacramento do matrimônio e ela vive vive conjugalmente, tem a união carnal com o seu companheiro que não é seu esposo diante da Igreja, diante de Deus, não recebeu o sacramento do matrimônio, essa pessoa não pode, nesse momento, nessa condição, receber a Sagrada Comunhão, porque ela não está na plenitude da graça de Deus. Não usamos o termo pecador, está em pecado, todos nós somos pecadores, mas a pessoa precisa regularizar o seu estado de vida. E se somos católicos praticantes, devemos então buscar o sacramento do matrimônio para então estarmos abençoados e recebermos o Espírito Santo, o selo do Espírito, que torna aquele casal diante de Deus e para toda a eternidade marido e mulher. Não só o homem e a mulher, mas se tornam um só corpo e uma só alma, unidos espiritualmente, né, pelo sacramento do matrimônio. E aí o homem tem a responsabilidade pela sua esposa, ela também, né, os deveres do matrimônio, né, estarem juntos até que a morte os separe, estarem abertos a terem filhos, né, e educá-los na fé católica. Tudo isso faz parte do sacramento do matrimônio, que é um caminho para o céu. As pessoas recebem também um anjo da guarda da família quando elas recebem o sacramento do matrimônio. O milagre eucarístico de Lanciano, ele é mais um ensinamento. Existem diversos milagres eucarísticos,
pela história em vários lugares do mundo. Mas o milagre eucarístico lanciano é mais uma lembrança do céu de que nós não devemos nos aproximar da Eucaristia e recebê-la sem a devida preparação, sem a devida reverência, né? A Eucaristia não é apenas um pedaço de pão, ela não é apenas um símbolo, mas ela é de fato o corpo e o sangue de Cristo que nós adoramos. Jesus eucarístico é o corpo e sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O milagre eucarístico de Lanciano, ele tem vários fatos que são interessantes, né? O sangue ali, ele de fato, ele é verdadeiro sangue. O tipo do sangue, ele é o sangue típico da Galileia de Jesus, né? É interessante que você tomando as partes do milagre, eles têm o mesmo peso, né? E mais importante, eles são preservados há 12 séculos. Aquele sangue, aquela carne, que é a carne do coração, carne do miocárdio, né? É um sinal de que a Eucaristia é justamente o coração da igreja que pulsa, né? Irradiando o sangue também para nós, que nos traz a vida. Vocês sabem que eu sou primo aqui do Pedro Siqueira, não é? E algumas vezes eu já, na caminhada com o Pedro, já fui indagado, né? Se ele é verdadeiro ou se é fake. Ou outras pessoas poderiam chamar 171, né? Que não sendo verdadeira a mensagem. Então algumas outras pessoas dizem que ele é espírita, não é? Porque ele dá mensagens dos anjos, dos santos que já estão falecidos. Então o que acontece? Eu nunca vi, ao longo de 20 anos, o Pedro falar nenhuma vez sobre reencarnação nas suas mensagens. E a doutrina da Igreja Católica ensina que não existe reencarnação. O Pedro, de fato, não é espírita. Inclusive, quando ele começou o seu ministério publicamente, lançou um livro, né? E aí começou a dar entrevistas a pedido de Nossa Senhora. Houve um jornalista chamado Bruno Astuto. Eu lembro. O jornalista Bruno Astuto é amigo lá da Ana Maria Braga e chamou o Pedro de Chico Xavier católico. Então, naquele momento ali, eu já era estudante de teologia, eu falei, olha, não pode ser Chico Xavier católico, porque Chico Xavier é espírita e não existe catolicismo espírita. O catolicismo, o cristianismo como um todo, ensina que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos abrir as portas do reino dos céus, para nos redimir e nos salvar. E que ele deixou esse memorial da sua paixão, que é a Eucaristia, na qual, na Santa Missa, em cada Santa Missa, se renova a riqueza da redenção, não de forma cruenta, ou seja, sangrenta do martírio de Cristo, mas de forma incruenta. Em cada Eucaristia se renova a paixão e a ressurreição de Jesus. E nós temos atualizados os méritos dessa Páscoa de Jesus para as nossas vidas. Era por isso que São Padre Pio de Pietrelcina, que tinha visão mística, celebrava a missa com profunda reverência e vendo aquilo que estava acontecendo na Santa Missa. A Eucaristia, que nós vemos em Lanciano, que é um milagre que acontece a cada celebração. O pão se torna o corpo de Cristo, o vinho se torna o seu sangue. É um milagre que acontece a cada celebração. A Eucaristia é o sol da igreja, é o centro da nossa vida cristã. Então nós não devemos nos aproximar da Eucaristia
de uma forma que não seja com temor e com tremor, e bem preparados, em estado de graça, ou seja, estando confessados, né? Em Medjugorje, Nossa Senhora, os videntes mostraram onde ela estava e as pessoas foram e tocaram o manto de Nossa Senhora. Quando saíram, os videntes viram que seu manto estava todo sujo. Então, os videntes de Medjugorje convidavam as pessoas a se confessarem com o sacerdote para poderem lavar as suas almas, né? A confissão, que é a principal preparação para a Eucaristia, ela é justamente essa purificação interior que o Espírito Santo nos traz. Mas ainda falando sobre o Pedro e sobre... Então o Pedro nunca foi espírita, nunca falou que tem reencarnação, nunca, né? Inclusive a palavra de Deus fala que o anjo caído se disfarça em anjo de luz para confundir os filhos de Deus, né? E quando a gente vê essas mensagens kardecistas, né, que falam que existe reencarnação, né, isso não é a doutrina da igreja, embora nós respeitemos a liberdade de cada pessoa, né? Então Pedro nunca foi espírita, nunca foi kardecista. E quando estávamos em Fátima, em 2011, estávamos lá. Vocês sabem que em Fátima houve o milagre do sol, que confirmou as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Começaram em maio, terminaram em outubro, com o milagre do sol. Estávamos lá, o senhor Otto Blanco está aqui nessa peregrinação, Frei João Antônio, o Pedro e eu. E estávamos lá no bosque da Via Sacra. Aí estava um dia meio nublado, né? Aí o Pedro falou assim: abre aí, mãe, abre aí. Aí o sol abriu, foi bonito, abriu o sol. E nós começamos a Via Sacra, e no meio da Via Sacra o Pedro falou assim: olha só, Nossa Senhora está falando para nós olharmos para o sol. Eu falei: mas como que pode olhar para o sol? Quando a gente olha para o sol, não conseguimos olhar, porque o sol, ele é muito forte, a luz, e a gente vira e fecha o olho. Então olhamos para o sol e ela falou: vai aparecer aqui, esse é o corpo do meu filho. Então o sol se abriu e apareceu uma hóstia luminosa. E aí Nossa Senhora falou: agora veja o sangue do meu filho. E aí aquela hóstia começou a pulsar, como se fosse a batida de um coração. Começou a pulsar e foi saindo um líquido avermelhado, cor de sangue, que ia passando as nuvens e ele ia impregnando a nuvem, como se fosse uma gota de vinho que cai num pano branco. E o pano branco, ele vai se impregnando daquele sangue. E aí o sangue, ele vai rodeando a hóstia, e ali fica o corpo e o sangue de Cristo. E aí depois o sangue vai se espalhando pelo céu, e aí a hóstia volta a pulsar de novo o sangue, como se fosse um coração que pulsa e espalha a vida, né? E vai espalhando. A Eucaristia é esse sol, né, que ilumina o mundo, que ilumina a humanidade e nos configura a Cristo, né? É o nosso culto de adoração mais profundo ao Senhor. E o que foi interessante é que depois o Pedro falou: olha, o Alexandre, foi em 2011, Nossa Senhora está dizendo que para você esse dom vai ser permanente. Aonde você estiver, você vai ver esse milagre, né? Então foi isso. Depois dali de Fátima nós fomos a Lisboa. Aí eu olhei para o sol, estava lá de novo o milagre do sol. E lá no Rio de Janeiro eu gosto muito de fazer a minha corrida na Lagoa Rodrigo de Freitas. E a volta na lagoa, 7.400 metros. E aí eu vou rezando o meu terço. E aí quando tá o sol tá ali, eu olho para o sol e tá lá o milagre do sol, né? E Nossa Senhora falou: isso é para você nunca perder a sua fé, de que em cada missa o pão se torna o corpo de Cristo e o vinho se torna o seu sangue. Quando eu me tornei sacerdote, na primeira missa, e eu elevei
igreja, eu lembrei que aquele ali é o sol, é o próprio Cristo, é o corpo de Jesus. Isso me ajuda na minha devoção, né, a celebrar bem a Eucaristia. Aí quando alguém fala que o Pedro não é um 7-1, é fake, eu falo assim, eu conto essa história, né, e peço para a pessoa ver, eu mostro, né, mas eu mostro com muita, não faço propaganda disso, porque algumas pessoas não recebem com equilíbrio, né, e pensam que é uma coisa que é para se fazer a todo momento, e acaba machucando a vista, né. Pessoa que não recebeu esse dom e não está no momento certo e faz isso, ela acaba machucando a vista, porque o sol queima a retina, literalmente, né? Mas eu olho porque Nossa Senhora me deu essa graça de olhar, então eu tenho certeza que eu não vou ficar cego nunca olhando o milagre eucarístico, tenho confiança, mas foi uma graça que eu recebi. E Nossa Senhora naquele dia falou assim, olha, existem mais de 100 significados para esse milagre eucarístico que você vê. Mas esses dois mais evidentes são esses. A Eucaristia é o sol que ilumina as nossas vidas. A Eucaristia é o corpo de Cristo. O sangue consagrado se torna o seu... O vinho consagrado se torna o seu sangue. E nós comungamos dessa Eucaristia, desse corpo, desse sangue de Cristo, para a nossa salvação, para a nossa bênção. Mas se você se aproxima da Eucaristia sem estar em estado de graça, você não está fazendo um depósito para si no céu, está fazendo uma retirada, se eu posso colocar isso de uma linguagem assim, leve, né? É um pecado grave se aproximar da Eucaristia sem estar em estado de graça, né? Às vezes o padre não tem conhecimento, né? Se a pessoa recebeu o sacramento da comunhão, se a pessoa está em estado de graça, e dá a Eucaristia, né? Uma vez estávamos lá no Cristo Redentor com umas atrizes lá que foram convidadas, né? E o Pedro falou, pô, mas essas senhoras estão todas mal acompanhadas, vocês vão distribuir mesmo? Falou com o Frei João Antônio, né? Que eu não era padre naquela época. Vamos distribuir a hóstia para essas pessoas mesmo, mas olha, a pessoa mesmo, ela precisa diante de Deus falar e sentir a verdade do seu coração. A relação é entre a pessoa e Deus, não é entre a pessoa e o padre. O padre não pode ficar de fiscal de cada um, né? Se a pessoa está em estado de graça ou não. É a própria pessoa que está trazendo para si a condenação, né? Ao se aproximar da Eucaristia sem a devida reverência e receber o corpo de Cristo sem estar preparado. Várias vezes Jesus já deu essa mensagem, olha, não recebam a Eucaristia sem estarem preparados, né? Recebam com a devida reverência, em estado de graça. Então, outra situação é a pessoa que está em segunda união. O casal que está em segunda união, ele não está excluído da Igreja Católica de forma nenhuma. Nós vamos em Roma ver a Praça de São Pedro, que são 2 arcos abertos. A igreja está sempre de braços abertos para todos. Jesus se sentava, Jesus era criticado no seu próprio tempo de ser promíscuo. Promíscuo é aquela pessoa que se mistura com as outras. Jesus se sentava com os pecadores, os cobradores de impostos. Zaqueu, ele era um grande pecador que extorquia o seu próprio povo judeu em nome do Império Romano, né? Roubava os pobres e enriquecia, era o chefe dos ladrões, chefe dos cobradores de impostos, e ajudava Roma a subjugar o povo romano, o povo hebreu. E Jesus viu Zaqueu no alto da árvore, e Jesus falou, Zaqueu, Zaqueu era curioso, né? Queria ver Jesus, ouvira falar do milagreiro de Nazaré. Ele era de pequena estatura, era baixinho, e diante dos seus compatriotas era um homem pequeno, de uma moral pequena, um homem que era um bandido diante do seu próprio povo, né? Não tinha vergonha. E esse Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus, e Jesus vê Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou entrar na tua casa, hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desce alegre
alegre, recebe Jesus na sua casa e as pessoas criticam o Senhor, mas você come na mesa de um pecador. Não, eu vim para aqueles que estavam perdidos, né? Então Jesus veio para todos nós. Sem Deus toda a humanidade estava perdida. Todos nós somos necessitados da graça que Jesus vem nos trazer. Mas nós devemos respeitar. A igreja tem uma sabedoria de 2000 anos. A igreja é mãe e é mestra. Ela é sábia nos seus ensinamentos. A igreja é sacramento de Cristo. Continua a missão de Cristo na humanidade. E quer nos conduzir para a vida eterna. Quer salvar as nossas almas. Então a igreja, que é mãe e mestra, ensina que um casal que está em segunda união não está de forma alguma excluída da comunhão, é membro da igreja, é pessoa amada por Jesus, sim, mas não deve receber a comunhão, porque o casamento, o matrimônio, ele é indissolúvel. O que Deus uniu, o homem não separa. Depois que uma pessoa se casa na igreja, ela está unida para sempre àquela pessoa a qual ela se casou. A morte separa, é claro, mas foram marido e mulher, e aí o viúvo pode receber novamente o sacramento do matrimônio, mas a pessoa que está viva, recebeu o sacramento do matrimônio, mesmo separado, continua unido espiritualmente ao seu marido e à sua esposa. Então, se ela tem uma segunda união, ela está em situação irregular. Outras pessoas vão usar uma palavra mais dura, ela está em adultério, né? Mas o que acontece? Às vezes isso acontece na vida de muitas pessoas. Isso é motivo de estudo na igreja, preocupação no Vaticano. A igreja recomenda os padres a orientarem: vocês não estão excluídos da vida eclesial. 2 passos podem ser tomados para o casal de segunda união. Primeiro, ele pode participar da Santa Missa, sim, mas não deve comungar fisicamente. Deve fazer a comunhão espiritual, que tem um enorme valor. Comungar do corpo de Cristo espiritualmente. Desejar receber Jesus no coração espiritualmente. Fazer a comunhão, fazer um momento de oração, participar daquela graça que está sendo derramada pelo sol que é a Eucaristia, que é a principal ação de graças que nós fazemos, né? Eucaristia significa ação de graças. Mas não deve comungar porque está em segunda união. Um outro passo que pode ser tomado para o casal de segunda união é examinar, dentro do direito canônico, que são as leis da igreja, se o primeiro casamento foi válido. Porque um casamento que não dá certo, muitas vezes ele tem indícios de que ele não foi um casamento válido. Porque as pessoas, quando se casam e recebem o sacramento do matrimônio, elas devem estar conscientes dos deveres e dos direitos do matrimônio, né? O matrimônio é para toda a vida. O matrimônio é para servir um ao outro. O matrimônio é para viver a fé católica e para estar aberto também à vida. Então, por exemplo, a mulher se casa com um homem que não quer ter filhos. Esse casamento, se você, numa segunda união, for estudar, o primeiro ele não é válido, porque o casal não estava aberto à vida, não estava aberto à prole, né? Uma outra coisa, a pessoa não tinha maturidade espiritual, psicológica e emocional para contrair os deveres do matrimônio, para assumir os deveres. Isso também é motivo de nulidade matrimonial. Então muitas pessoas, quando não podem receber a comunhão, elas ficam revoltadas, né? Aí a pessoa vai e recebe a comunhão porque para mim é um pedaço de pão, então eu vou comungar porque não, né? Tanto faz, aqui é só um simbolismo. Ou a pessoa deixa de ser católica e vai para a igreja protestante, onde
ela pode casar de novo na bênção do pastor. Mas a bênção do pastor não é a bênção do Cristo, da igreja de Cristo. A igreja católica é a única igreja que foi fundada por Deus, pelo próprio Cristo, né? E é a única que tem a plenitude da graça de Deus. As outras denominações têm parcelas da graça de Cristo, mas não tem a plenitude da graça e da riqueza que Jesus quer derramar sobre nós. Então, você que se está em segunda união, pode buscar a nulidade do seu primeiro matrimônio, vai estudar para ver se tem algum caso que você possa. Então, você encontrou um novo companheiro, né? Você pode viver a vida cristã com ele, mas enquanto a igreja não decretar que o seu primeiro matrimônio foi nulo, não deve receber o sacramento da comunhão. Nós falamos isso aqui porque a gente atende as pessoas e nós sabemos que existem casos aqui também na peregrinação de pessoas nessa situação. Eu, na primeira missa que a gente celebrou lá em Assis, eu pedi, olha, as pessoas que estiverem preparadas, busquem e participem. Se você não está preparado, faça a sua comunhão espiritual, né? Agora, se a pessoa escolhe desrespeitar essa orientação, é entre ela e Deus, né? Deus é amor e é misericordioso, mas Deus também é justo. E Deus também conhece todas as situações. Não devemos brincar com as coisas de Deus, né? São Paulo fala, né, que a Eucaristia é comunhão, mas ela, quando não é recebida de uma forma digna, ela não nos traz a bênção, né? E acaba nos fazendo mal. Então, assim, a gente fala com amor, né? Orientando como pastor, né? E para o bem das almas. O padre, ele serve para salvar as almas. E quando a pessoa recebe a comunhão sem estar em estado de graça, infelizmente não traz para si bênção. Então a gente faz o convite, as pessoas procurem os padres. Temos 3 padres aqui nessa peregrinação. Se confessem nos locais onde nós estamos peregrinando. Vários locais havia padres lá com os quais você podia se confessar, e às vezes a pessoa não gosta do padre fulano, beltrano, mas ali você vai estar com um padre que você nunca mais vai ver na sua vida. Aproveite a oportunidade para fazer uma revisão de vida. Nós estamos subindo a montanha para a peregrinação. Ela não é só para a gente estar recebendo mensagem, né? É um local para a gente estar fazendo uma mudança de vida, estar mais perto de Deus, né? Você percebe que o profeta, ele não atrai a pessoa para si. Se o meu primo Pedro Siqueira, no seu ministério, estivesse atraindo as pessoas para ele, ele estaria falhando no seu ministério. O Pedro, ele aponta as pessoas para Cristo, aponta para Nossa Senhora, e Nossa Senhora também aponta para Cristo. O Pedro tem o clube de membros dele, que ele está ensinando as pessoas a viverem a vida sacramental, né? Nós não devemos nos aproximar dessa graça que nós estamos vivendo apenas pela curiosidade de receber uma mensagem espiritual, de saber o futuro da minha filha, ou porque eu tenho essa prática aqui, eu frequento a cartomante e coisa e tal, e o Pedro vai ser a nova cartomante. Não é isso. O Pedro está orientando a vida cristã, para que a pessoa tenha a vida sacramental. Se daqui para frente você não receber mais nenhuma mensagem espiritual do Pedro, e você tiver vida sacramental, se confessar, participar da comunhão, buscar um matrimônio, está aberto à graça que vem dos sacramentos da igreja, o Pedro cumpriu a sua missão. Mas se o Pedro traz a pessoa para si e fica parado nele, aí nós estamos errados. Então o padre, ele não fala, nem o cristão que evangeliza, ele aponta Cristo. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Deus, né? Jesus, ao contrário do que dizem as denominações kardecistas, ele não é um homem iluminado. Jesus não se compara a um Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon.
figuras importantes da nossa sociedade, é o próprio Deus, diante do qual nós nos dobramos os joelhos e adoramos, e o glorificamos, sobretudo na Santa Missa. Então, assim, você vê que um Padre Pio de Pietrelcina, ele apontava para Cristo, e não para ele, né? O Pedro também, ele aponta para Cristo. Os santos só são santos porque imitaram a Jesus e se configuraram a Jesus. Então percebam, nós aqui somos uma peregrinação católica, né? Que nós somos igreja católica. Todos os dias estamos celebrando a Santa Missa. Santa Missa é o nosso sol do nosso dia, é o nosso ponto mais alto. Não, passamos agora por Lantiano, que é uma lembrança dessa realidade, de que ali na Santa Mesa o pão se torna o corpo de Jesus pela força do Espírito e o vinho se torna o seu sangue. Devemos nos aproximar com a devida reverência, né? São 3 aspectos que acontecem na Santa Missa: memorial, fazemos memória da paixão. Acontece também a epíclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as ofertas que nós fazemos do pão e do vinho e da nossa própria vida, porque a Santa Missa não é só para ser assistida, é para ser participada, é para você viver. Na hora do ofertório nós estamos apresentando a nossa própria vida ali no altar, colocando as nossas necessidades, nossos filhos, nosso emprego, tudo que nós somos. E Jesus recebe aquela oferta e ela é apresentada no seu altar, né? E depois nós temos a glorificação, né? A missa então ela é memorial da paixão de Cristo, ela é invocação da presença de Deus, do Espírito Santo, e é o nosso ato de culto e adoração mais profundo que nós podemos fazer. Santo Cura d'Ars, ele dizia que se as pessoas soubessem o valor e a importância da missa, elas iriam comungar todos os dias, né? Porque a missa, ela é um caminho de salvação para nós. Ela é o alimento dos fortes, o alimento que nos fortalece e nos santifica, nos configura a Cristo da forma mais poderosa e nos conduz à vida eterna.